Aí, tá gravando. Bom, pessoal, vamos dar sequência então na parte de geografia, porque segunda-feira nós já falamos bastante. Eu parei com vocês. Meu Deus. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Quanto tempo, hein? Muito tempo. Bom, na segunda-feira eu parei a revisão com vocês na parte de localização e orientação. Lembram? Não fecha, não fecha, não fecha. O que foi, João? Nada. Então vamos lá. Pessoal, eu parei com vocês na parte dos pontos cardeais e colaterais. Preste atenção, João, por favor. Você falando junto comigo vai acabar atrapalhando, por favor. Rafael, para também de ficar passando escrevendo esses negócios aí, por favor. Bom, pessoal, vamos lá que nós só temos uma aula e segunda-feira é o dia do teste. Lembrando a vocês dos pontos cardeais. Os cardeais são norte, sul, leste e oeste, certo? Esses pontos... Aí tem os pontos colaterais, não é? E também tem os pontos colaterais, que é o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste. Tudo isso que eu estou falando com vocês já têm anotado no caderno. Por isso que eu só estou falando. Oi. Existe um ponto entre o noroeste e o norte? Existe e é chamado de ponto subcolateral. Só que o que acontece? Eu expliquei em sala de aula para vocês que isso é uma coisa muito específica. Vocês não vão utilizar nunca. Nem no Enem cai esses pontos subcolaterais. Então, não é necessário eu ficar fazendo com que vocês lembrem esses nomes. Por exemplo, entre o leste e o nordeste é chamado de leste e nordeste. Não tem essa necessidade, entendeu? Bom, dando sequência. Eu falei com vocês também, pessoal, sobre os pontos de referência. O que são esses pontos de referência, pessoal? Os pontos de referência. Ó, uma coisa importante. Como hoje é a última aula, eu não vou ficar parando, pessoal, para ficar falando assim, ó, anota isso, anota aquilo. Tudo isso vocês já têm anotado. Mas o que vocês acharem importante para anotar, vocês anotem, tá? Então vamos lá. Gente, para com barulho aí, por favor. Eu espirrei. Os pontos cardeais, os pontos colaterais, nós temos alguns pontos de referência para a gente poder, para nós nos guiarmos em relação a esses pontos. Vocês sabem que dos elementos naturais, nós temos o Sol, nós temos a Lua e nós temos as estrelas. Por exemplo, vocês sabem que a partir do momento que nós observamos o céu e sabemos aonde o Sol está nascendo, a partir dali nós sabemos onde é o quê, pessoal? Não, gente, o leste. O leste. Isso. Então, onde o Sol nasce, nós sabemos que é o leste. Automaticamente, onde o Sol se põe é o oeste, certo? Lembrem-se também do que eu falei sobre o nosso ponto, a nossa localização. Se você estender o seu braço direito para onde o Sol está nascendo, lá à sua direita vai ser o leste. Automaticamente, a sua esquerda vai ser o oeste. Para frente vai ser o norte e para trás vai ser o sul. Mas isso, pessoal, se você estender o braço direito para onde o Sol nasce. Porque se você estiver de frente para onde o Sol nasce, o leste vai ser para sua frente. O oeste vai ser para trás. Deu para entender? Então vai depender sempre do nosso vai depender sempre da nossa localização.
Tanto é verdade, vocês estão vendo o desenho aqui? Ó, estão vendo? Tô, Aqui, ó. tô com o olho aberto no meu livro. Então, no livro está dando para vocês verem que o menino está apontando com o braço direito para onde nasce o sol. A partir daí ele consegue ver, ele consegue entender aonde estão os pontos cardeais colaterais. Alguma dúvida? Não. Não? Então, vamos na Não. sequência. Caramba. Outros pontos de referência naturais, Mário, preste atenção. Sim. Outros pontos de referência naturais, além do Sol, da Lua e das estrelas, e no caso agora as estrelas, são algumas constelações. Vocês sabiam que aqui no Hemisfério Sul nós temos uma constelação só nossa, só para quem está no Hemisfério Sul? Sério. Qual que é? Nós já até conversamos na sala. Olha ela aqui, ó. É o Cruzeiro do Sul. É o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, pessoal, vocês estão vendo a setinha que eu estou mexendo? Tem Cruzeiro do Norte também? Não tem. É isso que eu vou explicar. O Cruzeiro do Sul, pessoal, para quem está no Hemisfério Sul, esse desenho de uma cruz, por isso o nome Cruzeiro, essa estrela mais afastada, ela aponta para o sul. Então, os navegadores, ao olharem o Cruzeiro do Sul aqui no Hemisfério Sul, eles sabiam que observando a direção dessa estrela, da estrela mais ao sul, eles sabiam sua direção. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Beleza. E lá no Hemisfério Norte, ou seja, lá na Europa, no norte da África, no México, no Japão, na China, na Rússia, nesses países do Hemisfério Norte, existe uma outra constelação aqui, ó. Estão vendo essa constelação? Ela é chamada de Ursa Maior. Estão vendo? Que legal! Essa constelação de Ursa Maior, ela é responsável pela orientação... Por que Ursa Maior? Oi? Por que Ursa Maior? Deve ser porque ele é porque ela é maior. Boa pergunta. Mas também nada a ver. Presta atenção. Esses nomes de constelação, todos eles têm um porquê. Uma boa pergunta. Todas elas têm a ver com alguma crença que determinado estudioso fez na época, que ele acreditava. Por exemplo, tem as constelações do zodíaco. Tem Pégasus, tem Dragão, tem Andrômeda. É verdade. E também tem outras constelações, por exemplo, essas que eu estou falando com vocês. Então, o motivo do nome sempre vai partir da pessoa que fez essa descoberta da constelação. Tudo bem? Tudo bem ou não? Então, beleza. Sim. Bom, até agora o que eu falei com vocês são as constelações. São as constelações, não, desculpa. São os pontos de orientação naturais. Então, anotem aí, por favor. Lembrando que é para dar continuidade na parte de geografia, hein, gente? Ih, rapaz, tô brincando. Isso não é caderno de história, não. Quase que eu botei aqui no caderno. Corre. Fica para anotar, professor? Tá. E já está na revisão de geografia de novo? Sim. Hoje que dia? Agora eu tô na geografia. Isso. Hoje é dia 8. Hoje que dia? Hoje é dia 8. 8. Então, na parte de revisão de geografia, lá na continuação, eu quero que vocês escrevam assim, ó. Pontos de referência. Pera aí. Hoje é 8 do 3? 8 do 4. Pontos de referência naturais. Pontos de referência naturais? Isso. Aí escrevam assim: Sol, Lua e estrela. Referências naturais. Padeiro. É o carro do pão passando aí, gente? É aqui, ó.
Então tá. Depois de naturais, professor. Pontos de referências naturais: Sol, Lua e Estrela. Nossa, eu escrevi luas. Nossa. Caraca, imagina, tem mais de uma luz. Não, tem outros planetas que tem mais de uma lua. Tá vendo muito filme, hein, Luan? Sol, Lua e Ah, Estrela. Ponto. Então vamos lá, dando continuidade, porque senão a gente não vai chegar no final hoje. Bom, pessoal, eu falei com vocês sobre os pontos de referência que nós consideramos não, são, né, naturais. Agora, eu vou falar com vocês sobre as formas de localização que o homem criou para poder se localizar no meio. Porque até então, pessoal, a observação do Sol, a observação das estrelas e a observação da Lua foram para períodos que o homem ainda não tinha inventado a bússola, tá certo? Meu Tá. Deus. Tudo bem? Por exemplo, na mitologia grega, ou seja, há muito tempo atrás, os navegantes, eles se orientavam pelas estrelas. Já pensando agora mais próximo, no início das grandes navegações, os navegantes já utilizavam a bússola como referência. E pensando nos dias atuais, nos dias modernos, né, nessa idade contemporânea que nós estamos, já tem o GPS. Então, quero que vocês anotem aí. Coloquem assim, ó. Na atualidade... O quê? Juan, Na você tá mesma dormindo, parte Juan? de referência? Não, o que, professor? Eu Isso. gosto. Fala de novo, professor, o que você falou. Quero que vocês escrevam assim, ó. Ah. Depois que vocês escreveram dos pontos naturais, vocês escreveram, não escreveram? Referências naturais, então, quero que vocês escrevam assim, ó. E os pontos e as formas de localização. E as formas de localização. Professor, fala. Hã? E as Professor, formas... Oi. depois escrever. E as formas de localização criadas pelo homem são a bússola Formas. e o GPS. Forma. De localização criadas pelo homem são a bússola e GPS. Localização. São a bússola e o GPS. G. E. J. O que você tá falando aí? Bom, vou explicar para vocês. Amém. A bússola e o GPS, pessoal. Como se escreve bússola? B-U-S-S-O-L-A. Tem acento no U, tá? Bom, pessoal. A bússola, agora eu só estou explicando, não precisa anotar isso que eu vou falar não, tá? Como que ela funciona? Como ela tem a agulha imantada, ou seja, magnetizada, a agulha da bússola sempre vai apontar para o norte, como eu mostrei para vocês naquele slide. No slide de explicação que vocês têm, que eu mandei para o e-mail de vocês. Toda bússola... Oi? Vou explicar já sobre o GPS. Eu já vou explicar, calma. Primeiro estou falando da bússola. A bússola, pessoal, sempre vai apontar para o norte. A partir do momento que você descobre para onde a bússola está apontando, você sabe para onde é o leste, para onde é o oeste, para onde é o sul. Automaticamente você sabe onde são todos os pontos cardeais e colaterais. Lembrando que a bússola ela tem que estar numa superfície plana, ou seja, a palma da nossa mão, em cima de uma mesa, tá certo? E outra coisa importante, não pode ter nenhum tipo de ímã próximo. Nada magnetizado pode estar próximo dessa bússola, senão vai causar interferência. Ô, professor, Oi. que horas que começa as suas aulas?
O quê? De manhã, assim, que hora que começam as suas aulas? No horário exato, 7h30. Primeira aula. 7h30? Primeira aula é 7h30 em ponto, tá? Por quê? Obrigada. Não, só pra que minha mãe tava perguntando aqui, que hora que começava. 7h30 é normal. O Mário e a Thaís, 7h28, já estavam na sala já. É que Bom, minha mãe pensava que era 7h40. não. Bom, pessoal, sobre a bússola entendido então, né? Uma coisa importante que às vezes pode pegar vocês na hora do teste, que é o seguinte: a bússola, quando eu falo que ela aponta para o norte, na verdade ela aponta para o norte magnético. O que é esse norte magnético? Não é muito exatamente no norte não, tá? Mas é importante vocês lembrarem que ela aponta para o norte. Essa questão do norte magnético eu vou explicar para vocês mais para frente, lá no primeiro ano do ensino médio. Alguma dúvida? Não? Então, continuando, GPS. Como que o GPS funciona, pessoal? O GPS, o Juan até perguntou o que era o GPS, é o Sistema de Posicionamento Global. O que é esse Sistema de Posicionamento Global? Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, certo? Sim. Nós estamos próximos? Não. Não. Sabe como que o GPS funciona? Do mesmo jeito que a internet, pessoal. Do mesmo jeito que um celular, por exemplo. Você está num ponto, você quando quer fazer uma ligação ou usar a própria internet que vem por ondas, essa onda vai até o satélite e do satélite é direcionado para onde você quer. Por exemplo, se eu quero ligar para o fulano de tal que está lá no Japão, como que vai exatamente para essa pessoa? Porque quando eu disco o número do celular dessa pessoa, pessoal, é como se fosse para o satélite um reconhecimento exato do ponto que eu quero. É como se fosse a coordenada. Então, assim funciona o GPS. Tudo bem? Tudo. Então, por exemplo, vamos supor que o Mário vai sair de carro para dirigir. E aí ele está em Barra do Piraí e quer chegar lá em São Paulo. Como que ele vai fazer? Ele coloca no GPS o endereço que ele quer chegar. O GPS, ele manda para o satélite justamente esse ponto que o Mário deu, e aí ele vai ver, e aí o próprio GPS vai calcular qual o melhor caminho para o Mário poder fazer. Tudo bem? Tudo. Beleza. Bom, sobre a localização do mapa eu também já tinha falado com vocês, né? Vocês vão ter que saber, por exemplo, nesse desenho aqui, estão vendo o desenho? Estamos. Tem uma roda dos ventos bem no meio, então eu vou perguntar sobre um ponto em que área que ele está, por exemplo. Aqui está o zoológico. Em relação ao zoológico, qual ponto cardeal se encontra o lago? O lago, no caso, está a oeste do... Isso é um exemplo do que isso vai dar na prova? Isso, tudo que eu estou falando com vocês vai cair na prova. Lembrando a vocês que quando eu fizer uma pergunta dessa, uma dica, peguem de forma mental, claro que é de forma mental, peguem a roda dos ventos, está aqui no meio, ó. Peguem a roda dos ventos, coloca em cima da onde eu perguntei, por exemplo, o zoológico. Coloquei a bússola em cima do zoológico. Poxa, o Ronaldo está perguntando aonde está o lago. Aí é só vocês fazerem a observação. Se a bússola está em cima do zoológico e o Ronaldo está pedindo para eu ver onde está o lago, poxa, a bússola está apontando para oeste. Então assim não vai ter dificuldade. Tudo bem? Tudo. Ótimo. Então vamos dar sequência. Vamos falar sobre as coordenadas. Anotem aí, pessoal, coordenadas. Lembrando que vocês já têm todo esse conteúdo, hein, gente? Vocês têm no caderno e vocês têm no slide da primeira aula que eu fiz para vocês, tá? No livro também. E no livro também, exatamente. Então vamos lá. Por isso que eu estou falando rápido.
Sobre as coordenadas, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que lembrar e anotarem aí. Anotem aí. Paralelos e meridianos. Paralelo. E meridianos. Pode falar. Beleza. Eu quero que vocês anotem assim. O encontro Paralelos e meridianos. Isso é depois da bússola e GPS, né? Isso. Aí eu quero que vocês anotem assim. O encontro. Focado. O encontro. O Encontro. Ai! Saúde. Obrigado. Posso? Encontro do caguete. Pode? O encontro. O encontro entre a linha do paralelo e a linha do meridiano. Encontro. Entre a linha do paralelo e a linha do meridiano. Que Formam linha do paralelo. e a linha do meridiano formam Calma aí. a coordenada Meridiano. formam a coordenada Que barulho de praça era esse? exata. Deu para entender? Deve Sim. ser da casa de Então, alguém. lembre-se, ó, eu vou falar de uma forma bem Coordenada. simples. Oi? Forma coordenada exata. Exato. Tudo bem? O que eu estou querendo falar com vocês? Observem aqui, ó, essa imagem. Vocês estão olhando aqui para... Vocês estão olhando aqui para... Eu tô vendo pelo livro. Isso. Olhem no livro e eu quero que vocês percebam que todas as linhas paralelas, ou seja, todos os paralelos estão na horizontal, correto? Ou seja, como vocês falam, todas as linhas paralelas estão deitadas, correto? Concordam comigo? Oi? Beleza. E todas as linhas do meridiano aqui embaixo, ó, elas estão na vertical. Ou como vocês preferem, elas estão em pé. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Então, justamente quando essas linhas se encontram, pessoal, acaba se formando a coordenada. Aí, muitos alunos me perguntam assim, como eu já comentei com vocês em sala de aula. Ronaldo, beleza, você está falando dos paralelos e dos meridianos, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essas linhas existem de verdade? Se eu passar em determinado lugar do planeta, eu vou encontrar essas linhas? Mais uma vez, pessoal, vou falar com vocês. Não. Essas linhas, elas não existem. Elas foram criadas justamente para poder ajudar na localização. Apenas isso. Tudo bem? Professor, mas tem um lugar que tem um certo lugar que é um círculo, aí tem um corte no meio. Aí as pessoas chamam de linha do Equador ali. Aí eles ficam em não. cima e eles falam, aí eu tô no como é que fala? No hemisfério norte, no hemisfério sul, É, né? tô no Eu hemisfério sei, norte. mas aí, Rafael, o que que acontece? Isso é um ponto de referência criado pelo homem. É só no país Equador mesmo que eles fizeram isso. É só uma marcação. Mas saber que existe na natureza, não existe. Tá bom? Tá bom. Beleza? Beleza. Então, lembrando a vocês que todos os paralelos são as linhas na horizontal. Estão vendo aqui?
E todos os meridianos estão na vertical, ou seja, em pé. Bom, Mário, fala aí pra gente. Quais são os principais paralelos do nosso planeta? Meridiano de Greenwich. Não. Paralelos. Tá, paralelo? Pera aí. É a linha do Equador. Isso, linha do Equador. Depois. Eu não lembro mais, não. Gente, isso é muito importante, porque na hora da prova, vocês vão ser cobrados sobre Ô, isso. professor, é Equador, hemisfério norte, hemisfério sul, polo Não. sul, polo norte. Não. Gente, presta Eu também atenção. não sei não, professor. Gente, vocês, meu Deus, em sala a gente conversou tanto sobre isso. Olha só. Posso falar? Pode, Juan, fala. A linha do Equador, Sim, trópico de Capricórnio, trópico sim. Círculo Antártico, de Círculo Polar Antártico e Círculo Polar Ártico. Então, faltaram dois. Então, vamos lá. Ó, a linha do Equador, que é 0 grau. O trópico de Câncer, que está aproximadamente, não é esse valor, tá, gente? Mas é aproximadamente 30 graus norte, na verdade 23 graus e 27 minutos. Não, nem O hemisfério, aqui no hemisfério sul, o trópico de Capricórnio, certo? A linha do Círculo Polar Antártico, e a linha do Círculo Polar Ártico. Tudo bem? sei. Então, eu quero que vocês anotem aí, por favor. Anotem aí. Tá bom, o que tá fazendo isso aí? Cara, não sei. Tá aparecendo várias setas. Alguém tá rabiscando. Não sei o que é isso. Ó, eu vou ligar a câmera só pra mostrar que minhas mãos estão aqui, ó. Eu não tô fazendo nada. Não, gente, É o eu sei. Rafael. Isso é o que, meu filho? Não, gente. Isso aqui tá no meu computador. Não tem como ninguém fazer isso, não. Anotem aí, por favor. E como assim? Eu vou fazer aqui agora pra você ver, ó. Que isso, cara? Tá parecendo um Fez disco da mesmo. Terra. Você fez, Juan? Não fui eu não. Eu tava desligado meu negócio. Minha opção pra fazer tava desligado. Vamos lá. Aqui, ó. Vou mudar de cor. Vou botar azul, ó. Seta azul, ó. Viu? E é isso mesmo. Dá mesmo. Ó, Mesmo. Que legal. Como que eu faço isso? Caraca. você Eu não tenho negócio, não tem nada. você entra aí em coisa, você aperta. Pessoal, Você tira isso entra daí. no Zoom, você aperta, tem uma Gente, canetinha. para com Aí isso, gente. Para, Pessoal, gente. Para com isso, gente. para com isso. Aí você já vai gerar. Apaga isso. Apaga isso, cara. Olha o que estão fazendo. Apaga. João, é você. Gente, apaga. Eu já paguei. Eu tô vendo vocês aqui na câmera. Agora só falta o Juan apagar, porque os azulzinhos é do Juan. Pronto. Viu? Não fui eu, Anota não. aí. Anota aí. Vocês estão achando que eu não tô vendo vocês na câmera? Não fui eu. Eu sei. Vamos lá. Pessoal, anota aí. Os principais paralelos são... Vamos, gente. Vocês vão ter teste segunda-feira. Calma aí. Ai, meu Deus, cadê meu lápis? Os principais paralelos são... Vai. Linha do Equador. Lá em Greenwich, tem o... Tem o Calma. Calma, Juan. Isso é só no meridiano. falar. Então, vamos lá. Os principais paralelos são linha do Equador, Calma aí, professor. Sai daqui, menina. Trópico de Capricórnio,
Pera, linha. Linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Linha do Equador. Trópico de Capricórnio, Cara, aqui. Trópico de Câncer. Rafael, você está atrapalhando. É caprino. Suíno. Repetindo, Cuíno. então, os principais paralelos são linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, linha do Círculo Polar Ártico, Pera, linha do Trópico de Capricórnio. Linha do circo. linha do Círculo Polar Ártico, Não, Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, a E linha do uma? Círculo Polar Ártico Mãe, e a linha do Círculo Polar Antártico. mãe, você pulou um Não monte. precisa, não tem problema não aqui, ó. Linha do Pessoal, só lembrando que essa matéria vocês já deveriam ter toda ela no caderno, porque eu já expliquei isso para vocês, hein? Só estou relembrando. Professor, repete a última linha. Trópico de Sim. Câncer. De vários. Aqui, ó. Trópico de Câncer, linha do Linha do Círculo Polar Ártico e a linha do Círculo Polar Antártico. Polar. Você passa limpo. Do círculo. Acho que você tá aqui o dia inteiro. Círculo polar. Bom, pessoal, lembrando que o Círculo Polar Ártico é a parte do hemisfério norte. Lembrando que o Círculo Polar Antártico é a parte do hemisfério sul. Tudo bem? Beleza. Agora vamos para os meridianos. Eu quero que vocês anotem aí, por favor. O principal meridiano. O principal. O principal meridiano Principal meridiano. é o meridiano de Greenwich. É o meridiano de Greenwich. Ai! Eu conheço o Greenwich. Aqui, ó. Greenwich se escreve Pera, minha mãe achou. Aí pode acompanhar. G-R-E-W-I-C-H. Pera, minha mãe achou aqui pra você. Calma aí. Dita aí. G-R... Aqui, ó. Calma aí. G. Tá aqui no livro, ó. G-R-E-E... Calma, vou aumentar a tela aqui. Ai! Sem querer, eu não vi que eu tava nesse troço. Grentes. Nossa, que legal. Foi? Acharam? É Calma aí. Que grainy, cara. Que tem nada a ver com French. É G-R-E-E-N. Pode ir, professor? Parece o nome de Então, jogo. tá. Bom, pessoal, Vamos jogar Grant? então, vocês acabaram de ver o que são paralelos e o que são meridianos. Mas saúde. Todos vocês viram também que o encontro entre os meridianos e os paralelos dão um ponto exato, certo? Mário, vai lá no chat. Dão um ponto exato por quê? Porque esses pontos exatos, eles são usados para localização. Eu quero que vocês observem aqui, ó, nessa imagem, nesse mapinha que nós fizemos em sala. Vocês estão vendo esses números aqui na esquerda? Sim. Estão vendo os números na direita? São os mesmos números, um do lado e um do outro. Por quê? Todos esses números são referentes às linhas de paralelo, ou seja, todas as linhas deitadas. Elas vão tanto para o norte quanto para o sul. Enquanto que todos os meridianos são essas linhas que vocês estão vendo em pé ou na vertical, como vocês preferirem. Todas essas linhas, elas, as de pé no caso, na vertical, elas vão para o leste ou para o oeste. Vocês podem ver que todo lugar onde tem uma linha em pé, tem uma linha deitada cruzando ela.
Então, aonde elas se cruzam, formam um ponto exato. Esse ponto exato é o nome que nós chamamos de coordenada. Tudo bem? Sim. Beleza. Isso vocês têm também, que eu já expliquei. Sobre latitude e longitude, vocês têm alguma dúvida? Não. Porque o que acontece? Não. Eu já expliquei para vocês em sala que toda latitude é a distância em graus. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Toda latitude é a distância em graus de qualquer paralelo do planeta da linha do Equador. Quanto mais distante da linha do Equador for esse paralelo, maior é essa latitude. Tanto é verdade que a maior latitude do planeta, aqui, ó, a maior latitude do planeta se encontra nos polos. Está a 80, quase chegando a 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul. Automaticamente, a longitude é o contrário. A longitude, ela é medida em graus também da distância para o meridiano de Greenwich. Só que como a linha está em pé, ou seja, na vertical, vai para o leste ou para o oeste. Certo? Tudo bem? Isso eu vou cobrar muito na prova, tá, gente? Vocês fizeram isso em sala, esse exercício de colocar latitude, longitude, eu vou cobrar isso na sala, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Vamos dar continuidade. Sobre movimento de rotação e translação. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, que agora eu fiquei na dúvida do que eu passei para vocês. Só um minuto. Rotação e translação não existe? Só um minuto. Autotrol. De geografia. Sai de dentro de casa agora. Sai. A página de Sai. geografia. História. Eu tenho uma pente. Bom, pessoal, vamos lá. Dando continuidade. Sobre os movimentos, esse está no slide, tá? Sobre os movimentos de rotação e translação da Terra. A primeira coisa que vocês têm que lembrar, eu vou falar rapidinho porque está acabando. A primeira coisa que vocês têm que lembrar é que o formato real da Terra é um formato que nós damos o nome de geóide. O que é um geóide? O geóide, pessoal, ele está associado a uma forma redonda, como é o nosso planeta, mas que não tem uma superfície plana. Como vocês podem ver, o nosso planeta parece uma bola de papel amassada. Por quê? Porque nós temos grandes elevações de terra, que são as nossas cordilheiras, e nós temos porções de terra bem baixas. Por isso que o nosso planeta... Como o nível da água, as praias. Sim, tanto é verdade que o nosso planeta ele não tem uma superfície plana. Então, como que a gente pode caracterizar um geóide? Nós podemos caracterizar um geóide Que acha que o planeta tá como se fosse uma forma de uma maçã, com os polos achatados, o meio, a parte central, próxima à linha do Equador, abaulado. O que é abaulado? É como se fosse uma cheinha, como se fosse uma pessoa mais gordinha.